Fala pessoas, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a discussão sobre controle motor, tá? Essa aqui é a penúltima aula do curso, tá? E na próxima aula a gente finaliza com a porção mais superior do processo, tá? Então olha só, o sistema motor ele representa alguns dos mecanismos de funcionamento do sistema nervoso mais bem descritos, apesar de toda a sua complexidade. Tá? Em geral, você vai ter diferentes áreas no córtex, no cerebelo, no diencéfalo, tá? No tronco encefálico, na medula, até a execução final. Tá? Então você vai ter etapas estratégicas diferentes que vão participar de um mecanismo desde o planejamento até um mecanismo de regulação de intensidades e de complexidade. Tá? Os movimentos, como a gente já vai ver daqui a pouquinho, eles são classificados em categorias diferentes e os mecanismos regulatórios também vão ser ligeiramente diferentes. Tá? Em geral, nós vamos ter 3 níveis centrais de organização do sistema motor. Tá? Então você vai ter o nível estratégico, que é o nível mais alto, aonde você vai ter estruturas de planejamento, tá? E programação para execução motora, onde você vai ter a participação das áreas associativas, que a gente já viu um pouco, né? Os núcleos da base e o cerebelo. Tá? Na próxima aula a gente vai discutir isso, tá? Porque envolve todo o mecanismo de regulação, tá? Principalmente a gente faz muita associação com doenças importantes como Parkinson. O nível intermediário, que é o nível tático, tá? Que é aonde a participação do início da execução motora, tá? Da execução não, o início da, como é que eu vou dizer, ponto de partida, digamos, a partir do córtex motor primário e a regulação de ajuste em sequência pelo cerebelo, tá? E o nível de execução, que é o nível mais baixo, que é o nível inferior, que a gente vai focar um pouco mais hoje, que é a participação do tronco encefálico, principalmente a medula, que é onde você vai recrutar os motoneurônios, que são aqueles caras que vão dar a sinalização acetilcolinérgica para a ativação da resposta executora na musculatura envolvida para a realização daquela determinada tarefa. Bom, então, vamos beber água, pessoas. Em geral, a gente vai classificar os movimentos em 3 grandes categorias, certo? Você vai ter as atividades de reflexo, você vai ter as atividades de motricidade rítmica, alguns chamam só de controle motor rítmico, e a motricidade voluntária. Em geral, o que você faz em plena consciência contínua está só na motricidade voluntária. Diferenciando, tá? Quando você fala em atividade reflexa, você está falando num sistema de respostas mais simples e rápidas possíveis. Tá? Embora tenha a participação do sistema nervoso central, essas atividades elas são involuntárias, porque elas ocorrem antes do teu arco de consciência. Tá? As circuitarias são extremamente simples, podendo envolver, por exemplo, 2 neurônios, tá? um elemento sináptico central só, tá? E tendem a provocar respostas rápidas e estereotipadas. Né? Lembra que comportamento ou movimento estereotipado é aquele que é fora do normal, né? Que é atípico. Certo? Então você está andando, você tropeça, por exemplo, e aí começa a dar aquela para não cair, começa a fazer aqueles movimentos para tentar recuperar a postura, certo? Ou então, no caso, quando você toca num ferro de passar roupa quente e tudo mais, e tem aquele comportamento de dar aquela puxada no braço e tudo mais. Então isso é um comportamento estereotipado. Tá? Bom, o que a gente chama de motricidade rítmica é aquela ação que ela
pode inicialmente começar como uma motricidade voluntária, mas depois ela automatiza, certo? Você não precisa ter o ato consciente da realização daquela atividade motora para ela continuar acontecendo, certo? Então você tem uma mistura aí, ó, de elementos reflexos que são inconscientes e atividades voluntárias que são conscientes. Por exemplo, o ato de andar, certo? Na hora em que você, eu estou aqui no quarto, eu vou até a cozinha, certo? Então tá, beleza, você tem planejado uma atividade voluntária para fazer. Na hora que você começa a andar, você não precisa ter um estado de consciência de que você está se deslocando daqui para lá, tá? Então, da mesma forma, quando você está mastigando, você não precisa ter uma mastigada, duas mastigadas, três mastigadas, quatro mastigadas. Não, você simplesmente executa a tarefa, certo? Então, essas tarefas, elas se tornam atividades rítmicas, elas vão num padrão, numa cadência que você estabelece e depois elas simplesmente vão. Não são reflexos, porque são movimentos mais complexos, mas também não são atividades plenamente voluntárias, certo? Você tem que avaliar o contexto para entender se aquela atividade, naquele estado, ela deixou de ser um elemento voluntário e passou a ser rítmico, certo? Então, por exemplo, isso está muito associado àquela questão que envolve a memória implícita e a memória explícita. Lembra, a memória explícita é aquela consciente, que você recruta, que você lembra, que é conteudista, que é a tua história, a tua autobiografia. Enquanto que a memória implícita é aquela que envolve as habilidades, os hábitos, os vícios também, certo? Então, está muito associado à motricidade rítmica, certo? E a motricidade voluntária, como o próprio nome diz, representa um sistema um pouco mais complexo, e envolve níveis superiores, e a tendência de que com a repetição você tende a aprimorar, certo? Então a prática, a repetição, ela tende a envolver um mecanismo de plasticidade que a gente conhece, que a gente sabe como funciona, e toda essa plasticidade por trás tende a melhorar o mecanismo de regulação neuronal, sináptica e executora final. Bom, contudo, é importante mais água. A gente entender que a atividade motora ela envolve diretamente a participação de estímulos ambientais, certo? Como praticamente tudo, não é? Bom, para você recrutar mais ou menos fibras musculares para executar uma atividade A, B ou C, você precisa de informações ambientais. Então, você já deve ter visto ou estudado que em alguns animais, inclusive em mamíferos mesmo, como ratos, roedores em geral, o córtex ele não tem uma separação entre o córtex somestésico e o córtex motor. A gente chama de córtex somatomotor ou sensório motor, na maioria dos livros. Então, existe uma intimidade, uma relação direta nisso. No nosso caso, nós temos a separação no córtex somestésico e o córtex motor. Contudo, as informações somestésicas elas são extremamente importantes para a regulação da atividade motora, não só em nível cortical, mas em outras porções, nas próprias porções medulares. Então, a informação sensorial ela contribui diretamente para a regulação de intensidade da força para a realização da determinada tarefa. Então, dois dos principais
receptores sensoriais, eles estão localizados na região muscular, certo? Ou eles são os fusos musculares, ou eles são os órgãos tendinosos de Golgi. Tá? Os fusos musculares, eles estão localizados, grosseiramente falando, dentro, né, no meio, né, das fibras musculares, certo? Então, a gente separa aqui as fibras musculares em duas categorias, certo? Então, você vai ter as chamadas fibras intrafusais e você vai ter as fibras extrafusais. Tá? As fibras intrafusais, tá, são aquelas em que você vai ter a participação de neurônios sensoriais, tá, enrolados, tá, envolvidos, tá, em uma cápsula, tá, no meio das fibras. Tá? Então, as fibras intrafusais são fibras estriadas, esqueléticas, que apresentam neurônios sensoriais enrolados a eles, protegidos por uma cápsula. As fibras extrafusais são as fibras comuns, tá? Que não têm interação com informações neurais. Então, o que acontece? As fibras intrafusais, elas estão paralelas às fibras extrafusais. Na hora em que ocorre a contração da musculatura, você vai contrair tanto as fibras extrafusais quanto as intrafusais. Na hora em que as intrafusais realizam a contração, né, o encurtamento, a alteração do comprimento, isso vai disparar e vai informar que eu tenho uma alteração de comprimento aqui, e essa informação vai até o sistema nervoso central, já em geral na medula. Tá? Então vamos ver aqui como funciona um exemplo aqui. Imagina que você tem um músculo e ele está exposto a uma determinada carga. Tá? Então essa carga inicial aqui, ó, tá? Ela vai estirar, né? Vai esticar, né? As fibras extrafusais, certo? Como as fibras extrafusais elas são paralelas às fibras intrafusais, as fibras intrafusais, onde os fusos musculares estão, também vão estirar. Então, olha, eu altero o comprimento, grosseiramente falando, o músculo vai esticar. Esse estiramento ele vai fazer com que eu tenha uma série de potenciais de ação. Esses potenciais de ação aqui, dependendo da intensidade, porque é em decorrência do estiramento, da alteração do comprimento, vai ativar aferentes que vão levar a informação até o sistema nervoso central. Lá eu vou sofrer uma sinapse central que vai, de acordo com a intensidade, ativar neurônios motores, motoneurônios do próprio músculo, de acordo com a intensidade. Então, quanto mais estira aqui, mais intenso é o disparo. Mais intensidade chega para a interpretação central, mais intensidade no recrutamento motor e mais a resposta de contração muscular final. Certo? Quando o estiramento é baixo, a contração é mínima por causa do mínima sinalização. Tá? Então, um exemplo disso é o reflexo miotático, certo? Na hora em que você tem aqui, ó, no reflexo da extensão da perna, né? Na hora em que você tem um martelinho batendo no tendão, essa batida aqui, ó, ela vai levar o músculo a sofrer um pequeno estiramento. Esse pequeno estiramento aqui na musculatura do quadríceps vai fazer com que a fibra ela estire, então as fibras elas vão disparar o sinal sensorial. Eu vou ter uma sinapse com o neurônio motor aqui, e esse recrutamento aqui vai induzir a contração. Essa contração motora vai provocar o estiramento da perna, certo? Então, o reflexo miotático ele representa um sistema monossináptico, porque só tem uma sinapse central. Tá? Quando a gente classifica em monossináptico, dissináptico, polissináptico, não é a quantidade de sinapses totais, é a quantidade de sinapses centrais. Tá?
né? Então, esse sistema ele é importante, não é só para ver se o cara é capaz de estender, gerar uma resposta aqui, tá? Ele vai auxiliar na compreensão da regulação do sistema nervoso do sujeito para verificar se o tônus muscular dele está respondendo de maneira adequada, certo? Se existe uma regulação adequada do sistema sensorial e a execução motora final. Os outros receptores importantes são os chamados órgãos tendinosos de Golgi, tá? Enquanto os fusos musculares, tá, eles estão localizados paralelos, tá, às fibras extrafusais, os órgãos tendinosos de Golgi eles estão localizados em série às fibras extrafusais, ou seja, eles encapsulam, né, uma série de fibras extrafusais. Tá? Então, eles detectam, eles estão localizados entre, vamos chamar, o final da fibra extrafusal, da fibra muscular, e o início do tendão. Tá? Então, na hora em que eu tenho variação de tensão entre a fibra e o tendão, os neurônios sensoriais aqui, ó, eles vão disparar por variação de tensão, certo? Então, se você olhar nessa outra imagem aqui do lado, você vai conseguir observar que as cápsulas tendíneas, elas possuem uma grande quantidade de fibras de colágeno aqui, ó, tá, entrelaçadas. Então, na hora em que eu tenho alteração de tensão aqui, ó, essa alteração de tensão gera um movimento na cápsula, das fibras, e essa variação de tensão é detectada pelos neurônios sensoriais. E aí eles vão conduzir a informação até o sistema nervoso central. Tá? Então, outro exemplo que a gente tem aqui é o chamado reflexo miotático inverso, tá? Que ele pode auxiliar na redução da tensão, tá? Uma proteção contra o excesso de contração. Então imagina que a musculatura aqui, ó, ela está realizando a contração. Então na hora que ela realiza a contração, as fibras estão disparando, né? Os fusos musculares também. Tá? Essa alteração de tensão aqui faz com que os órgãos tendinosos detectem essa variação e informem o sistema nervoso central. Tá? Essa informação do sistema nervoso central, de acordo com a intensidade estimulada, pode, ó, gerar uma primeira sinapse aqui, ó, e essa sinapse ela vai estimular um interneurônio inibitório. E esse interneurônio inibitório aqui, ó, pode fazer uma sinapse com um motoneurônio para reduzir a sua intensidade. Na hora que ele reduz a intensidade, o poder de contração, a informação que chega aqui diminui, porque esse neurônio alfa aqui, ó, esse motoneurônio, ele está hiperpolarizado, digamos assim. Tá? Então isso é uma forma de você regular a intensidade de contração e proteger a musculatura contra o excesso de resposta contrátil. Tá? Esses dois mecanismos, esses dois sistemas, eles ocorrem de maneira contínua, tá? Principalmente na hora em que você está realizando movimentos complexos dentro de um sistema de motricidade rítmica, como o ato de andar. Certo? Por isso que a motricidade rítmica ela envolve tanto a atividade reflexa quanto a atividade voluntária ali naquele ele está no limbo. Né? Então, por exemplo, o sujeito quando ele anda aqui, ó, o pé 1, então eu tenho esse pé que está no chão, no substrato aqui, tá? Então eu tenho a detecção de pressão aqui e eu estou fazendo o movimento de empurrar, né, a perna para frente. Tá? Então, na hora que a informação sensorial chega aqui, ele vai chegar do mesmo lado da medula, certo? Só que eu tenho que regular a musculatura anterior e posterior de um lado e informar para a musculatura do outro lado. Como a gente anda alternando as pernas, a gente não anda saltando, o que vai provocar na musculatura anterior flexão, na musculatura posterior vai provocar extensão. Enquanto que do outro lado da perna,
lá na outra perna, o que está flexionando na primeira, na outra vai estar estendendo e vice-versa. Isso é o que a gente chama de sistema de inibição recíproca e inibição cruzada. Tá? Inibição recíproca. Tá? Então, no mesmo membro, você vai ter, enquanto uma porção flexiona, a outra vai estender. Enquanto que na inibição cruzada, essa sinalização para o outro lado vai fazer com que haja uma inversão nesse processo. Tá? E aí você vai alternando sistemas entre elementos excitatórios e elementos inibitórios, elementos excitatórios e elementos inibitórios, em sistemas de alternância. Tá? Bom, então basicamente a gente viu características motoras gerais, tá? Elementos regulatórios de reflexos e interações sensoriais. Tá? Mas os níveis de organização, eles não estão só na medula espinhal. Tá? Você vai ter a participação do córtex, uma participação extremamente importante do tronco encefálico e a participação da medula, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Então, as estruturas superiores, 1 e 2, a gente vai ver na próxima aula. Medula, a gente vai terminar aqui. Tá? Então, quando a gente pensa na regulação medular, tá, é importante a gente lembrar que as vias associadas, tá, elas são vias tanto excitatórias quanto inibitórias. Lembra que o estímulo da informação sensorial de chegada, ela sempre chega pela via dorsal, né, pela coluna dorsal, tá? E a via motora, ela sempre vai sair através dos motoneurônios, né, através sempre da via ventral. Tá? As informações, quando elas chegam, elas vão poder chegar dos próprios receptores, tá? Ou outros receptores somestésicos, ou em alguns casos de nociceptores. Lembra? Dedinho no prego, tá? Dedinho na tomada, alguma coisa nesse sentido. Enquanto eu tenho uma resposta reflexa aqui, quando o reflexo é necessário, tá? A informação ela está subindo, tá? Para informar o estímulo superior do sistema nervoso central na porção encefálica. Tá? Então, a participação integrada aqui, ela vai envolver interneurônios de diferentes naturezas para a execução da atividade. Tá? As unidades motoras, né, medulares vão ser neurônios sensoriais aferentes, que entram pela coluna dorsal, neurônios associativos ou interneurônios, tá? Que podem ser excitatórios ou inibitórios, tá? E os neurônios motores que vão sair pela via ventral, a via aferente. Tá? Bom, lembra que na hora que você considera a organização da nossa coluna, na medula, então cervical, torácica, lombar, sacral, as porções cervical e as porções lombar e a porção lombar, elas são mais dilatadas, tá? Porque é onde você tem a ramificação do corpo na projeção dos membros, certo? Então você tem uma compensação estrutural aqui para regulação de toda a estrutura. Bom, então, para a gente lembrar da importância da medula, tá? Então, pensa aqui. O sujeito pisou na taxinha. Eita ferro, pisou lá. Pum. Na hora que pisa, você vai ativar aqui, obviamente, você vai ter um estímulo mecânico da coisa, mas você vai ter um estímulo nociceptivo, doloroso, né? Então a informação sensorial aqui, ela vai disparar e vai informar a coluna, tá, na medula. E na hora em que isso acontece, você vai ter o disparo de interneurônios excitatórios em diferentes porções da medula, para que eu tenha a ativação de múltiplos motoneurônios para contração da musculatura para erguer a perna como um todo, certo? Então aqui é uma função claramente protetora, certo? Uma resposta aqui, eu tenho um reflexo polissináptico complexo aqui, tá? Por quê? Porque eu tenho o recrutamento de todo um membro, tá? No caso aqui em cima, na flexão do antebraço, tá, o circuito ele já é um pouquinho mais simples, certo? Porque é o braço, tá? Não é a perna que vai sustentar. Então,
O circuito é o mesmo, mas a ramificação é mínima. Perceba, a resposta ela é toda modular. Lembra, muito antes de você perceber ou sentir a dor, você tecnicamente já saiu do estado doloroso. Bom, outra forma importante de regulação da atividade na medula é o chamado reflexo de estiramento, que ele auxilia na regulação da modulação do tônus muscular e de algumas posturas importantes para a manutenção do equilíbrio do corpo em postura seja estática ou seja dinâmica. Tá? Então, quando você considera, como a gente viu agora há pouco, a variação dos movimentos rítmicos, veja na imagem a sequência de movimentos que o sujeito está fazendo, coloca o calcanhar no chão, considera sempre a observação da mesma perna, a perna direita dele no movimento para avançar, e você vai vendo quais são os conjuntos musculares que estão em contração em cada uma das etapas da sequência de movimento. Então, aqui o que está em destaque indica o que está em contração, tá? Enquanto que o que não está em destaque indica que está em relaxamento. Na outra perna, não desenhada, não demonstrada, você vai ter o sistema de inibição cruzada. Tá? Então, a musculatura equivalente a uma está em relaxamento na contração da outra. E aí você vai ter toda uma regulação da medula espinhal fazendo esse tipo de movimento. Tanto que você desenvolve a atividade rítmica sem que necessariamente você tenha que ter a consciência da atividade executada. Tá? Bom, essa é a primeira parte, a parte mais sossegada, mais tranquila. Tá? Eu dividi em duas partes justamente porque a próxima parte eu vou tentar simplificar, falar de uma maneira que não seja muito sacal, porque ela é um pouco mais pesada, mais robusta. Tá? Mas não se preocupem que esperamos que dê tudo certo. Tá bom? Então, até a próxima aula. Se cuidem, continuem bebendo água. Tá? Então, um grande abraço. Até a próxima.